Oi, hoje eu vim contar aqui pra vocês um pouco da história e do dia que eu nunca vi pior, do dia que destruiu a minha família, do dia que com 2 tiros uma pessoa teve a capacidade de fazer morrer toda a minha família. Tudo se passou em 1999. Na época, eu era muito nova e a minha irmã, que é 4 anos mais nova do que eu, era, menor de idade. E o meu pai sempre foi muito trabalhador, um homem muito querido pelos vizinhos e nós tínhamos um problema, assim, um vizinho, sabe? Nós tínhamos uma barulheira, dava determinada hora da noite, tinha um vizinho que sempre estava fazendo barulho, gritando, brigando lá entre família, né? E minha mãe ficava muito incomodada e meu pai sempre falava, deixa eles, isso não é da nossa conta, deixa eles. Meu pai sempre foi trabalhador, carinhoso, amoroso. Meu pai nunca bebeu, nunca fumou, sabe? Ele era um exemplo de pessoa, um exemplo de coração, de bondade, de dignidade, coisa tão rara hoje em dia no nosso país, não é verdade? E sempre tinha essas brigas lá com o vizinho, um barulho horrível. E um dia, eu havia ido para a escola. Na volta, eu saí com as minhas amigas, não foi nada assim longe, foi coisa simples, coisa de eu ir para umas 2 ruas abaixo da minha casa, bem perto mesmo. E aí, o que aconteceu? Nessa confusão toda assim do dia passou. E quando eu tô chegando na minha casa, eu tô escutando uma gritaria muito grande dentro da minha casa. Quando eu escutei, eu achei estranho. A princípio, eu vinha conversando com umas amigas que eu ia devolver um caderno de escola e eu nem me toquei. Aí uma delas falou assim, olha, você tá ouvindo esse barulho da sua casa? Eu falei, jamais, barulho em casa? Aí eu prestei atenção e de fato o barulho era da minha casa. E eu fui correndo, minhas amigas também. Quando eu abri a porta, eu me deparei com uma cena horrível. Meu pai rolando no chão com o filho do vizinho. Esse respectivo rapaz que usava drogas e fazia barulho na vizinhança. E minha mãe mandando ele parar, falava, para Júlio, para! E eu botei as mãos assim na cabeça, assim, próximo do ouvido e dei um berro e foi uma loucura. E a minha irmã sentada no sofá parada, que nem uma múmia, minha irmã não se movia. E aí o meu pai bateu nesse rapaz e ele foi embora e ele falou pro meu pai. Ele falou, isso não vai ficar barato. Essa surra que você me deu não vai ficar barato. Você é machão, vamos ver. Eu vou trombar você ainda na rua. E conclusão da história. O meu pai chegou do serviço, foi pro banho e abordou esse vizinho completamente drogado, já na sala da minha casa, minha mãe assistindo televisão, deitada. Ele abordou minha mãe e queria assaltar minha mãe dentro de casa, completamente drogado, completamente desarmado. Meu pai, vendo a situação, reagiu, até porque ele não estava armado. E aí eles tiveram, um confronto ali físico e ele foi embora. E as nossas vidas, aquele dia ficou bem agitado, mas graças a Deus se seguiu, a gente esqueceu. Quando fez mais ou menos 10 dias desse ocorrido, a nossa rotina era muito simples. O que acontecia? O meu pai levantava por volta das 5h30, ele fazia o café e deixava pronto. Eu tinha
um estágio, né? Na época eu fazia estágio, eu tinha feito um curso tecnólogo, fazia um estágio. E a minha irmã, ela estudava de tarde, mas ela tinha umas atividades cedo. Então, na ordem, acordava ele, fazia o café. Minha mãe acordava na sequência, ia trabalhar. Eu acordava e ia pro meu estágio. Minha irmã acordava e eu não sei o que ela fazia, né? Eu não me lembro. Mas tudo transcorreu normalmente. Meu pai acordou, fez o cafezinho, eu tava deitada, eu sempre escutava ele levantar, mas normal. E eu continuei deitada ali e eu ouvi assim, sabe, como um tiro, 2 tiros. Eu abri o olho, eu achei que era uma coisa assim de sonho, não achei que fazia parte de nada. E continuei dormindo e eu não sei se passaram muitos minutos ou poucos minutos. E eu escuto a campainha bater lá muito, e a pessoa bater palma e campainha e bater palma. E óbvio, né, minha mãe com as atividades, eu ainda estava deitada, que eu tinha um tempo. E aí eu comecei a escutar gritar, Dona Odete, Dona Odete. E uma voz jovem, né, chamando Dona Odete. E aí eu escutei uma voz mais madura falando, Odete, vem aqui, Odete. E essa voz eu reconheci, era da amiga da minha mãe. Quando eu levantei, eu já vi minha mãe no portão e eu não estava entendendo nada, todo mundo desesperada. A minha irmã estava vindo atrás, mais devagar. E a mulher falou assim, Odete, ela, o que foi? O que aconteceu? Ela falou assim, olha, a notícia que eu tenho para te dar, ela não é nada boa. Ela não é nada boa. Ela falou, o que foi que aconteceu? Ela falou, é melhor você vem comigo, vem comigo. Quando eu tô indo com a minha mãe na esquina da rua, né? Nem tinha completado. Eu só reconheci de longe assim o tênis do meu pai. O tênis que o meu pai usava para trabalhar. Aí eu pensei, não é possível. Eu corri na direção e eu olho a pior cena de todas. O meu pai ali no chão. Meu pai no chão. E parecia que ele tinha 2 furos, eu não sei. Aí eu me lembrei dos tiros que eu ouvi. E na hora minha irmã falou, foi o fulano de tal. Eu não dei importância para minha irmã, eu nem pensei sobre isso. Eu não sei como que a minha mãe... Minha mãe ficou olhando para minha irmã, mas eu não sei... Eu não sei o grau de seriedade que ela deu para o que a minha irmã disse. Minha irmã repetia. E chamaram, né, um monte de gente para depor, os vizinhos, chamaram essa pessoa, chamaram nossa família. A minha irmã citou ele como uma pessoa que ela tinha como suspeita. E aí esse rapaz, ele de fato havia matado meu pai. Ele veio contar a vitória, sabe? Em algum lugar, num bar com os amigos, ele saiu comentando. E um conhecido nosso, ele escutou ele dizer que havia matado o Júlio. Ele falou para todo mundo lá que quisesse escutar. Ele era tão covarde que ele usava essa morte do meu pai como um troféu. Diz que o Júlio tinha humilhado ele, matou o Júlio. Aí, por fim, ele foi para trás das grades. Mas eu não achei que foi uma pena justa. Porque veja bem, aquele dia ele matou todo mundo. Aquele dia, o meu avô adoeceu. Meu avô tinha uma saúde de ferro. Meu avô e minha avó tinham uma saúde de ferro. Meu avô adoeceu. Ficou muito ruim. Passava mais na cama do que em pé. A minha avó, ali firme na dela, mas você bem via que ela não tinha alegria de viver. O irmão do meu pai tinha um único irmão solteiro.
ficou numa depressão muito profunda. Uma depressão muito profunda. A minha mãe, ela sempre se manteve firme, uma mulher forte, guerreira, trabalhadora. Ela não faltou nem um dia no serviço por causa disso. Nunca faltou. Até porque ela tinha a responsabilidade de mãe, né? Quando a pessoa tem a responsabilidade de mãe, tudo muda. E eu fiquei mal, eu larguei de mão muitas coisas, o estágio eu deixei pra lá, depois de bastante tempo que eu fui retomar. E a minha irmã, ela ficou com problemas muito sérios. A minha irmã tomou e a minha irmã toma remédio para síndrome do pânico até hoje. Até hoje. Recente fez 20 anos. E a minha irmã, ela toma remédio porque a minha irmã ficou arrasada, destruída. Ele acabou com a saúde da minha irmã. Ele acabou com a minha família, ele acabou com a minha irmã de todas as formas que ele pôde. E aí, depois de bastante tempo, ele foi condenado e o meu avô estava pior de saúde. E aí nós fomos levar notícia pro meu avô. Eu me lembro que ele foi condenado num dia que era 20 de julho. 20 de julho. No mês do nome dele, né? Júlio. E o meu avô ficou muito satisfeito. Você via no semblante do meu avô, ele mesmo acamado, você via no semblante dele uma satisfação. E naquele dia que o meu avô recebeu a notícia, o meu avô falou assim: agora eu posso morrer em paz. E a gente em volta dele falou: imagina, avô, para de bobagem, você ainda tem bastante tempo de vida. Ele falou: não, agora eu posso morrer em paz. Eu posso morrer em paz. Porque agora, se eu ver o Júlio, eu vou poder dizer para ele: meu filho, você descansa em paz, porque o seu assassino tá preso. Quando ele falou isso, eu segurei o choro. Eu segurei o choro e as lágrimas da minha avó correram. E 4 dias depois, no dia 24 de julho, o meu avô veio falecer. O irmão do meu pai, ele não aguentou. Ele não aguentou essa situação muito dramática. E ele se suicidou. Então ele destruiu a minha família toda. Ele destruiu a minha família toda. Anos depois, ele ganhou liberdade. Ele ganhou liberdade. Eu já era essa mulher madura que eu sou. Isso não faz muito tempo, não. Eu tava no mercado com alguns problemas, sabe? Um resultado dos exames que eu fiz. E pensativa, eu tava longe. E eu escuto uma voz assim, no mercado atrás de mim na fila. Eu escutei aquela voz e pensei, essa voz não me é estranha. E ele tá ali falando com uma pessoa e eu pensando, essa voz não me é estranha. Quando eu olhei assim meio de lado, era ele bem mais envelhecido, gordo. Ele engordou, né? Teve uma boa vida. Ele gordo e conversando. Eu falei, será que é ele? O meu corpo gelou inteiro. Me deu um medo.
Me deu um nervoso, me deu um ódio, me deu uma repulsa, me deu um filme de vida, me deu um desejo, sabe, de ser irresponsável com a minha vida sem pensar na consequência. Eu olhei pra trás, perguntei o nome dele, sabe, que não vale nem a pena se dizer. Eu falei: você é o fulano de tal? Aí ele falou assim: sim, sou eu. Eu falei: você tá lembrado de mim? E ele disse: não. Eu falei: já faz tempo, né? Você não tá lembrado de mim porque eu envelheci bastante, né? Todo mundo diz que o envelhecimento, depois o sofrimento é maior. Eu envelheci bastante. Eu sou a filha do homem que você assassinou. E eu queria te dar um parabéns. Porque aquele dia, a sua vingança ela foi muito boa, porque você matou meu pai, enterrou meu avô, enterrou meu tio, acabou com a saúde da minha família. E você não me matou, mas eu morro um pouco todo dia.